Olá, aqui é o professor Alisson, da disciplina de Lógica do Clube de Reforço do IFPR. Essa é a nossa aula número 3. Nós vamos falar de vários itens, nós vamos falar de jogos, charadas, progressões numéricas e paradoxos. Essa aula é dividida em parte número 1 e parte número 2. Introdução aos jogos e a lógica que existe dentro dos jogos. Como foi idealizada essa aula? Ao invés de nós irmos diretamente para a lógica proposicional, que é aquela lógica que vai envolver os cálculos, as operações lógicas, as formas de apresentação do resultado lógico ou das premissas, a ideia é falar um pouco dos jogos, de forma que isso acabe motivando os alunos sobre os próximos itens que serão apresentados. Nada além disso. Então, se você achar que o conteúdo é muito simples, você pode, por exemplo, pular e ir diretamente para a aula número 4, a aula de lógica proposicional. Mas recomendamos você assistir todas as aulas. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual foi o primeiro jogo em grupo, certo? É bem importante isso. O primeiro jogo em grupo que você lembra de ter participado. Será que era um jogo de, não sei, esconde-esconde? Será que era um jogo de futebol? Que jogo será que era? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: baseada nesse jogo que você selecionou, você pensou, será que ele tinha regras? Por exemplo, digamos que o jogo fosse esconde-esconde, ou também conhecido como mãe se esconde, ou algo similar. Você tinha que contar. Essa contagem era para quê? Era para os outros amigos se esconderem. Você podia contar apenas até 10, você podia contar até 100, você podia brincar desde 2 pessoas, 3 pessoas, até 10, 20 pessoas? Será que existiam limitações? Será que existiam regras? E por que existiam essas limitações, essas regras? Provavelmente você nunca parou para refletir sobre isso, né? É da nossa natureza, quando tem alguma condição, algum problema, repetir o que é ensinado, mas não refletir. Sim, se você parar para pensar, tem limitação, tem porque cada uma das condições que foram apresentadas. Então, na escola, quando você estava montando a sua primeira tabuada, será que também tinha ali uma condição lógica? Você, por exemplo, encontrou uma sequência na hora de montar a tabuada? Dependendo de como você montou ela, sim, existe uma sequência ali, e essa sequência será inclusive apresentada nessa aula. Então vamos falar dessa sequência, dessas progressões. Uma progressão é uma sequência controlada, que algumas vezes é usado inclusive como charada, mas ela está sendo apresentada aqui nesse momento porque ela também cai em concurso público. Então vamos à primeira progressão, a progressão mais básica de todas, a progressão aritmética, conhecida como PA. Então, a progressão aritmética, ela se enquadra da seguinte maneira: o próximo número é encontrado mediante o anterior somado a uma constante. Então, progressão aritmética tem somas com valores constantes. A princípio, essa é a progressão aritmética básica. Daí você tem a progressão geométrica. Ela é dada então pelo produto, repare que já não é mais uma soma, é uma multiplicação, é um produto. É o produto do termo anterior por uma determinada constante, chamada de razão. Mas vamos sair da teoria e vamos mostrar algumas funções que facilitem o entendimento disso que foi apresentado. No primeiro caso, nós temos que a n, que seria a enésima posição. Então, você pode ter uma progressão aritmética onde você quer o termo na posição 5, na posição 6, na posição 7, na posição 30, na posição 1000. Essa é a enésima posição. A na enésima posição é igual a na enésima posição menos 1, ou seja, uma posição anterior, mais a razão, ou mais a constante que faz a progressão. Até aí, simples. Repare que, sabendo o valor anterior mais o valor a ser somado na progressão, você acha o próximo. Mas também você pode fazer de outra maneira. A na enésima posição é igual ao A na primeira posição mais n menos 1 vezes r. É outra forma de se chegar ao mesmo resultado. Ok? Já a progressão geométrica, como tem esse conceito de produto, ele pode parecer um pouco mais difícil, mas não é. A fórmula é pequena também e é simples. A na enésima posição é igual a A na primeira posição vezes Q, onde esse Q, então, é essa razão, e esse Q está elevado ao resultado de n menos 1. Ou ainda, se você preferir, outra forma é A elevado a n menos 1, desculpe, A elevado a n mais 1, ou seja, a próxima posição
da sua progressão é igual a esta razão multiplicado por A na N, certo? Então, baseado na sua posição atual, mais essa razão, você faz a multiplicação e tem o próximo. Simples assim. Mas vamos sair da teoria agora e vamos para a prática. Vamos lá, vamos ao primeiro exemplo. Temos ali 1, 4, 7, 10, 13, 16. A primeira coisa que você tem que tentar fazer é descobrir se existe uma ordem constante entre os valores. Então, vamos fazer 4 menos 1 dá 3. 7 menos 4 dá 3. 10 menos 7 dá 3. 13 menos 10 dá 3. 16 menos 13 dá 3. Ou seja, de forma muito simples, vimos que existe aqui uma diferença entre cada um dos termos de apenas 3 unidades. Então, é uma progressão aritmética básica, simples, trivial, ok? Agora, vamos tentar fazer a mesma coisa para uma progressão geométrica. Vamos lá. 2 menos 1 dá 1. 4 menos 2 dá 2. 8 menos 4 dá 4. 16 menos 8 dá 8. 32 menos 16 dá 32. Ou seja, está mudando. Não é uma constante. Não é um valor 3, um valor 4, um valor 5 para todos os itens. Então, repare que aqui é uma progressão geométrica. Se você prestar bem atenção, essa progressão geométrica é a progressão geométrica dos números binários, aonde nós utilizamos eles, por exemplo, para processamento de computadores ou de celulares, memória. Isso aqui é muito comum em memória, né, de celular, por exemplo, ou pendrive. Então, tinha lá o seu pendrive de 1 GB, depois de 2, depois de 4, depois de 8, ou até o seu celular, né? 4 GB, 8 GB, 16, 32, quem sabe 64 e assim vai sucessivamente. Então, essa é a progressão geométrica. Temos uma outra progressão aqui que ela é interessante porque é um comportamento encontrado na natureza. É a sequência ou a progressão de Fibonacci. Então, nesta progressão, os dois primeiros números são fixos, são 0 e 1. Mas os outros são a soma dos dois anteriores. Então, vamos lá. Segundo enunciado, temos 0 e 1, ok? O próximo é a soma dos anteriores. Então, vamos lá. 0 mais 1 dá 1. Então, o próximo é 1. O próximo é 1 mais 1, que dá 2. O próximo é 2 mais 1, que dá 3. Ok? O próximo é 3 mais 2, que dá 5. Ok? O próximo é 5 mais 3, que dá 8. Certíssimo. O próximo, 8 mais 5, que dá 13. E assim vai, sucessivamente. Então, a sequência de Fibonacci ela é vista na natureza, no comportamento de algumas folhas, no comportamento de algumas conchas, e assim vai sucessivamente. Temos também uma progressão combinada. Digamos que você veja esse número, essa progressão, essa sequência de valores, e você comece a verificar se é uma progressão aritmética. Então, vamos lá. 1 menos 0 dá 1. 3 menos 1 dá 2. Já mudou. 6 menos 3 dá 3. Mudou de novo. 10 menos 6 dá 4. Mudou de novo. 15 menos 10 dá 5. Mudou de novo. Nesse caso, não é uma PA, só que ele também não está crescendo exponencialmente, não está tendo uma explosão na mudança dos valores. A mudança ela é lenta. Então, quando você faz a análise aqui, você vê que o próximo número é o número anterior mais a posição dele. Então, 0 mais 1, posição número 1, dá 1. 1 mais a posição 2 dá 3. 3 mais a posição 3 dá 6. 6 mais a quarta posição dá 10. 10 mais a quinta posição dá 15. E assim vai sucessivamente. Existe a progressão básica PA, existe a progressão básica PG, mas você pode ter um sistema híbrido, você pode ter um sistema composto, ou você pode ter uma outra progressão qualquer. Tá? Isso aqui não é efetivamente uma charada, né? Ou se for, é uma charada mais comum para matemáticos, mas ele está sendo apresentado aqui porque está no campo da lógica e isso também é recorrente em alguns concursos públicos. Vamos falar então agora das charadas e os enigmas. Então, as charadas são perguntas simples ou frases compostas que possuem um sentido oculto ou um sentido duplo, vamos dizer assim, um duplo sentido. Então, o que você precisa fazer é não pensar diretamente no que foi dito, da forma como foi dito, mas tentar achar aquilo que não foi dito. Repare que é um pensamento
incomum, de certa forma, né? Quando você está estudando, lendo, escrevendo, estudando qualquer coisa, né? Estudando português, estudando matemática, estudando história, qualquer coisa, você está tentando entender aquilo que está sendo passado. E dificilmente você fica pensando sobre aquilo que não foi passado, que não foi falado. Então tem ali a sua importância, mas quando você tem muita coisa para prestar atenção, muita coisa para estudar, realmente acaba faltando tempo para isso. Mas essa é a ideia das charadas ou dos enigmas, né? Então, vamos apresentar alguns exemplos e você tem que pensar naquilo que não foi dito ou aquilo que está oculto. Ok? Esse é o raciocínio inicial. Um triângulo tem 3 lados. Um quadrado tem 4 lados. Opa, está aumentando a quantidade de lados. Entretanto, quantos lados tem um círculo? Talvez se diga assim, infinitos, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados e assim vai sucessivamente. Bem, o infinito é muito difícil de você lidar. A resposta mais simples para esse tipo de charada seria 2, o lado de dentro e o lado de fora. Vamos a mais um exemplo. Existem 10 tipos de pessoas no mundo, as que sabem contar em binário e as que não sabem. Essa aqui eu já confesso que é uma charada bem nerd, tá? Vamos rever a frase. Existem 10 tipos de pessoas no mundo. As que sabem contar em binário e as que não sabem. Ué, mas tem algo de errado aqui. Por que que é indicado que existem 10 tipos de pessoas no mundo, mas na verdade, na continuação da frase, só existem 2 indicações. As que sabem contar, número 1, e as que não sabem, número 2. Ou seja, não faz sentido. Então, o que está oculto aqui? Está oculto que, quando você vai trabalhar com sistemas digitais, eletrônica digital, memórias digitais, aquela representação ali, 10, não é 10. Na verdade, é uma composição de bits, é uma composição de valores 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ou seja, vários valores de 1, vários valores de 0 em uma determinada composição, que formam um valor. E quando você tem o 1 e o 0, só isso, este é o número 2 em binário. Então vamos pegar a frase original e vamos alterar baseado nesta nova informação. Existem 2 tipos de pessoas no mundo, as que sabem contar em binário e as que não sabem. Opa, agora fez muito sentido. Ok? Bem, vamos a mais um exemplo. E esse exemplo, vocês me permitem, eu posso falar, né? Acho que vocês conseguem ver muito bem no vídeo que se aplica à minha pessoa. Qual é o melhor chá para a calvície? Calvície, né? Pessoas carecas. Você lê a frase, qual é o melhor chá para a calvície? Não faz sentido. Será que é algum tipo de remédio? Um remédio para a calvície? Será que é um implante de cabelos? O que será que é isso? Não faz sentido. Mas você tem algo oculto. Tente não pensar de forma racional, de forma direta, né? Numa propaganda que você viu sobre calvície. Tente ver o que está oculto. Relendo a frase, qual é o melhor chá para a calvície? É o chapéu. Então, apesar de ter ali um acento no chá, não é esse o sentido é outro. O melhor chá para a calvície, para cuidar da calvície, para proteger do sol, é o chapéu. Vamos às charadas por comparações. Essa aqui é interessante e é muito visto com crianças, por exemplo, né? Entre elas, nós temos o jogo dos 7 erros. Não sei dizer exatamente por que o número 7 é o mais usado, mas realmente é o mais usado. Vou mostrar aqui para vocês uma figurinha de como se faz então essa comparação. Nós temos aqui uma escavadeira e, em teoria, a figura é a mesma, mas com pequenas alterações. E você tem que procurar essas pequenas alterações. Então vamos lá, temos aqui esse conjunto de terra ou pedras, né? Já não tem desse lado da figura. Então esse é o primeiro erro. Depois, vemos que tem no canto superior esquerdo aqui uma nuvem grande, onde aqui também não tem. É o nosso segundo erro. Temos o que mais? No canto esquerdo, nós temos uma coisa cinza aqui em cima da escavadeira, que no outro também não tem, é o terceiro erro. Temos aqui uma janela na lateral da escavadeira, que aqui também não tem, é o quarto erro. Temos aqui todo esse aglomerado de terra, né, esse amontoado de terra, que aqui não tem, seria o quinto. Temos o que mais? Ah, temos uma pequena nuvem aqui, ó, em cima dessa grande tem uma pequena, tá aqui, seria o sexto. E agora o sétimo está aqui, ó. Temos esse pistão para fazer a movimentação do braço, da haste, e aqui não tem, seria o sétimo. Então, por comparação,
nós temos ali o jogo dos 7 erros. Esse jogo não envolve algum tipo de lógica matemática, é basicamente uma comparação. Temos agora um jogo que eu acho muito bacana, muito interessante. Ele dá um certo trabalho no início, né, quando você está aprendendo a utilizar ele, mas eu diria para vocês, sempre que possível, joguem. Joguem, porque vocês vão ver que isso vai te ajudar a ter uma nova visão sobre alguns problemas na vida, né? Ou até problemas matemáticos, na física e assim vai sucessivamente. Como que você vai jogar o Sudoku? Inicie o jogo procurando a linha ou a coluna com mais números já preenchidos. Depois disso, verifique na linha, na coluna e no quadrado, ou seja, são 3 condições, não é uma única condição, são 3 condições ao mesmo tempo, qual número ainda não foi preenchido. Então, o Sudoku tem uma quantidade de linhas, uma quantidade de colunas, algumas linhas, ou melhor dizendo, algumas células já vêm preenchidas, e você precisa achar as outras, as que não foram preenchidas ainda. Você não pode chutar, não é um jogo de chute, é um jogo de raciocínio. Se, ao analisar todas as possibilidades, você não conseguir achar outra possibilidade numérica, só existe uma possibilidade ali, então você pode colocar esse número ali. Então aqui você usa o conceito de refutar. Você vai procurando outras possibilidades, refutando as outras possibilidades, ou seja, encontrando uma única possibilidade, um único número, é esse número que você vai colocar ali. Esse é o raciocínio. Então, Sudoku tem de vários tamanhos, inclusive não só quadrados, tem de outras formas também, mas vamos trabalhar aqui com o mais básico, mais simples, ok? Então vamos ao primeiro. Temos aqui um Sudoku que ele tem 4 linhas e 4 colunas. Então, repare que, tendo 4 linhas e 4 colunas, eu preciso preencher o número 1, número 2, número 3, número 4. Então, cada matriz interna precisa ter os 4 números, cada linha precisa ter os 4 números e cada coluna precisa ter os 4 números, sem repetir. Não pode repetir a linha, não pode repetir a coluna e não pode repetir a célula, ou a matriz interna. Então, vamos aqui a um exemplo. Eu tenho aqui, ó, 1, 4, 2. Por consequência, a única opção que me sobrou aqui foi o 3. Então, nesse ponto aqui, ó, canto inferior esquerdo, a única possibilidade de pôr aqui é o 3. Não posso pôr o 1, porque já tem nessa mesma coluna. Não posso pôr o 2, que já tem na coluna. Não posso pôr o 4, que já tem na coluna. Então, aqui eu coloco o 3. Colocando aqui o 3, eu já tenho aqui o 1, o 2, o 3. A única opção é colocar aqui o 4. E repare que fica aqui a primeira matriz interna formada. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Existindo aqui o 4, eu já não posso pôr 4 aqui, ok? Existindo 3 aqui, eu não posso pôr 3 aqui nem aqui. Se aqui eu não posso pôr 4, aqui eu não posso pôr 4, porque já tenho 4, eu não mexo. Eu vou procurar aonde eu posso colocar. Então, continuando. Eu tenho aqui o número 1, o número 2, o número 3. Aqui sobrou o 4. Se aqui eu tenho 1, canto inferior direito. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 4. Por consequência, a única possibilidade é colocar aqui o 3. E assim vai sucessivamente. Então, mostrando já o resultado, temos aqui, ó, 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3, 4. Fechou. Esse é o menor Sudoku que tem. Qual é o mais comum? O mais comum não é com 4 linhas e 4 colunas, mas sim com 9. Professor, é o único? Não, tem outros também, mas esse é o mais comum. E como que você procede? Como que você inicia? Da mesma forma, você vai procurar aqui qual é a matriz interna que tem menos quadrados a serem preenchidos. Isso quer dizer que, se já tiver vários quadrados preenchidos, fica mais fácil de você procurar. Não é uma certeza absoluta. O sistema aqui ele trabalha com uma iteração, com looping, com uma repetição. Você procura em uma célula, em uma matriz interna, depois você procura em outra matriz interna, depois você procura em outra matriz interna, e você vai achando um número ou outro espalhado ao longo de todo o Sudoku. Vai chegar um determinado momento que a maioria das células vão estar preenchidas, e daí você começa a fechar, ou finalizar, ou completar todas as linhas e todas as colunas. Então vamos ver. Temos aqui quantos espaços vazios na matriz superior esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. É uma opção. Mas ao reparar no meio, eu tenho aqui, ó, 1,
2, 3. Esse é um forte candidato. Outro bom candidato para você começar é o do canto inferior esquerdo. Também só tem 3 posições. Então vamos começar com esse aqui. Eu tenho 1, o 2, o 3. Não tenho o 4, não tenho o 5. Está aqui o 6, o 7, o 8 e não tenho o 9. Então falta aqui o 4, o 5 e o 9. Então vamos ver aqui, ó, na linha de baixo. Posso eu colocar aqui o 4? Talvez. Vamos olhar nessa linha. Não tem o número 4 nessa linha, quer dizer que ele é um candidato. Só que, como eu tenho aqui vários espaços, várias células em branco, pode ser que o 4 venha aqui. Se o 4 pode vir aqui em outro lugar, eu não consigo refutar e ter a certeza que aqui é o 4. Se eu não tenho certeza, não posso pôr. O único lugar que eu sei que eu não posso pôr o 4 é aqui, ó, porque já tem um 4 nessa coluna aqui. Então, não vai o 4 aqui. Mas nessa outra coluna, a penúltima coluna, eu não tenho certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver outro número. 5. Será que eu posso pôr o 5 aqui? Olhando na lateral, não tem 5. Mas como eu tenho vários espaços em branco, não tenho certeza. Vamos pegar o mesmo 5 e ver agora aqui no centro. Vindo à direita, fazendo a procura, eu vejo que tem ali um 5. Se tem um 5 nessa posição, quer dizer que, com certeza, eu não posso pôr um 5 aqui. Se eu não posso pôr o 5 aqui, o 5 ou vem em cima ou vem embaixo. Mas eu não tenho certeza. Não sei se é em cima, não sei se é embaixo. Da mesma forma, o 9. Posso colocar o 9 nessa posição? Ao verificar as outras células à direita, já vejo que tem o 9. O 9 não vai aqui. Posso pôr embaixo? Vou olhar. Opa, talvez. Será que eu posso pôr o 9 nessa posição? Não sei. Olhando as linhas para cima ou para baixo, não tenho certeza. E aqui? Aqui eu vejo que não posso pôr o 9 nessa posição aqui, porque ele já está dentro dessa matriz interna. Então, fico na dúvida, não posso começar a trabalhar por aqui. Então, vamos no meio. Bem, no meio, o que nós temos? 1, 2, 3, novamente faltando 4, é só uma coincidência. O 5, aqui está o 6, aqui é o 7, e ao invés do 9 que estava ali, está aqui o 9. Então, aqui falta o 8. Então, vamos começar com o 4. Nessa linha aqui, posso colocar o 4? Não, porque já está aqui o 4. Então, aqui não vai o 4. Posso colocar o 4 embaixo? Eu venho para cá. Aqui não tem nada, mas eu sei que desse lado não posso. Então, vamos para o outro lado. Venho para a esquerda e tem o 4. Então, ao olhar aqui, eu já vejo que não posso colocar o 4 nesta linha central. Não posso colocar o 4 nessa linha central embaixo. Mas, segundo as regras, eu tenho que pôr todos os números dentro de todas as linhas, de todas as colunas e dentro de todas as matrizes. Então, se eu não posso colocar nessa célula, nem nessa célula, a única possibilidade de colocar um número 4 dentro dessa matriz é aqui. Então, aqui eu posso colocar o 4. Se aqui vai o 4, vamos tentar agora o 5. Posso colocar o 5 aqui? Então, vamos olhar para o lado. Opa, não tenho certeza. Olhando para o outro lado, não tenho certeza. Mas aqui em cima, onde nós acabamos de colocar o 4, já tem o 5. Então, como não pode repetir nem na linha nem na coluna, tranquilo, sei que ali não posso colocar o 5. Daí, olha aqui embaixo. Será que eu posso colocar o 5 aqui? Olhando para o lado, não tenho certeza. Olhando para o outro lado, também não tenho certeza. Tenho alguma certeza? Consigo refutar o posicionamento do 5? Não. Então vamos olhar o 8. Será que ele pode vir aqui embaixo? Olho para o lado, não tenho certeza. Olho para o outro lado, não tenho certeza. Olho para cima, não tenho certeza. Olho para baixo, não tenho certeza. Então aqui eu consegui colocar o 4, certo? Mas o 5 eu não tenho certeza, o 8 eu não tenho certeza. Colocando o 4 aqui, já é um ganho, já é um início. Já fechei o 4 nessa linha, já fechei o 4 nessa linha, já fechei o 4 nessa linha. Agora vamos olhar aqui na parte de cima. Eu também já fechei o 4 nessa linha, porque ele está bem nessa posição. Fechei o 4 aqui em cima, porque ele está nessa posição. E faltou no meio. Como nessa matriz já tem o 4 aqui nessa posição, não vai. Como aqui eu já tenho o 4 aqui nesse centro, não vai. Eu tenho que colocar o 4 ou aqui, ou aqui, ou aqui. Nesta posição aqui, eu não posso colocar o número 4, porque já tem na mesma coluna embaixo. Então, sobrou o 4 nessa posição ou nessa posição. Não tendo certeza, você poderia até, se estivesse fazendo numa folha de papel, né? Colocar com lápis aqui bem pequenininho, o 4 vai aqui ou o 4 vai aqui, né? Bem pequenininho, só para te ajudar a lembrar. Mas então, para resumir, é assim que
você brinca com o Sudoku. Todas as linhas devem ter todos os números, todas as colunas devem ter todos os números, todas as matrizes internas devem ter todos os números, mas sem chutar e sem repetir. Você tem que ir procurando formas de você refutar uma ambiguidade, para você ter a certeza e colocar o número correto, ok? Essa é a ideia. Para finalizar, veja que nessa linha aqui, ó, você já tem o 9, nessa outra linha aqui você já tem o 9. Isso faz com que o 9 tenha que ser colocado ou nessa posição ou nessa posição. É assim que se joga. Então, o Sudoku é um jogo muito interessante, porque você tem que pensar de uma forma, diria até que incomum, né? Você tem que pensar em como refutar, como achar erros, e a partir do momento que não tem erro, a partir do momento que você tem uma certeza, é que você pode colocar um número. Ele pode parecer um jogo, né? Muitas pessoas têm essa noção de que o jogo é banal, mas ele é um jogo muito bom porque ele te ensina a trabalhar com certezas. Logo depois que acabar a aula, por favor, procure na internet algum site que monta sudokus de forma gratuita e faça alguns. Você vai ver que isso vai te ajudar. Agora vamos falar do Tetris. O Tetris é um jogo também, ele foi criado aproximadamente em 1984 e ele teve um grande destaque, né, que devido à sua simplicidade, ele foi vendido em larga escala. Né? Era muito comum, por exemplo, quando era criança, ser vendido em banquinhas o joguinho, né, eletrônico Tetris. Como que ele funciona? Ele se baseia em poucas peças. Essas peças possuem formas definidas e você tem uma tela onde a peça ela se inicializa na parte de cima e ela vai descendo. E à medida que ela vai descendo, você tem que acomodar ela em posições, tentando fazer uma parede. De forma resumida, é isso. Mas você tem que, ao posicionar as peças nessa parede que está sendo formada, tentar encaixar de forma que não tenha nenhum espaço vago. Quando você fechar uma linha completa, aquela linha desaparece e você ganha um ponto. Então, como que você perde no jogo? É quando você vai deixando muitos espaços em branco, você não consegue fechar as linhas, as peças vão se acumulando e elas chegam até o topo. Quando chegam no topo, não consegue mais descer nenhuma peça e você perde. Então, é um jogo que você vai de forma rápida, tem um tempo, né? As peças vão descendo, você vai montando esse quebra-cabeça. Então, temos aqui um exemplo. Nesse caso específico, as pecinhas estão coloridas, mas não tem obrigação nenhuma. Então, você tem aqui ó, essa matriz, esse quadrado. Você tem aqui uma outra peça em laranja que ela se parece com um L. Você tem uma outra peça aqui que eu não sei definir como ela seria, quem sabe um triângulo. Você tem essa peça em verde, que seria algo como, por exemplo, um S. Você tem essa outra peça aqui em rosa, que seria algo similar a um T, né, incompleto. Né? Faltou aqui uns risquinhos para fechar o T. E assim vai sucessivamente. Por que que a primeira linha não foi apagada e eu não ganho a pontuação? Porque bem aqui ficou um espaço vago. E na segunda linha, por que que a segunda linha não foi finalizada e não veio a pontuação? Nesse caso em específico, está faltando 1, 2, 3, 4 espaços. Está faltando mais espaços ainda do que o anterior. Então, o que que você precisa fazer? Ir encaixando elas, vão aparecendo novas pecinhas, e à medida que vão aparecendo essas pecinhas, você tem que ir encaixando elas de forma a completar a linha. Depois que completa a linha, você ganha pontuação. Também tem uma lógica envolvida aqui, mas é uma lógica para jogos, né? Então, por favor, tome cuidado, pois a maioria dos jogos, em especial os jogos que são eletrônicos, não é um processo de tentativa e erro, porque para ser feita a programação deste jogo, você teve que fazer isso com as ferramentas do computador, com as ferramentas do celular. E esses sistemas são digitalizados, são digitais, é uma lógica digital. Então, eles têm também uma lógica. Então, você precisa entender a lógica e, a partir disso, tentar desenvolver da melhor forma possível o jogo, ok? Alguns jogos são mais simples, outros jogos são mais complicados e, por consequência, agradam pessoas com estilos, com gostos diferentes. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de jogos que têm tempo. Elas gostam de pensar, elas gostam de refletir. Já tem outras pessoas que gostam de jogos mais emocionantes, jogos de tiro, por exemplo, em primeira pessoa, que você tem que ter muito mais reflexo do que ficar pensando numa estratégia. Obviamente que tem ali um grau de estratégia, né? Quem sabe uma bomba de fumaça, uma coisa do gênero, mas
em boa parte das vezes, é só o seu reflexo e seu posicionamento. Finalizamos essa parte aqui, a parte número 1. Fizemos essa introdução aos jogos. Espero que fique claro, né, como que é essa característica da lógica dentro do jogo. Cada jogo tem sua lógica, tem suas regras. Você tem que jogar conforme as regras. É muito importante, tendo dúvida, perguntar a regra, né, ou estudar sobre a regra para você poder desenvolver da melhor forma possível. Na continuação dessa aula, nós falaremos então mais sobre os jogos e a lógica que está nesse tipo de item. Então, obrigado e até a próxima.